Nós estamos meditando em Marcos, gente. Você tem Bíblia impressa? Bíblia que abre em Marcos, capítulo 2. Nós estamos hoje entrando no capítulo 2. Estamos desde 1º de fevereiro meditando em Marcos e vamos até o final do ano. Lembro vocês que nós voltamos aí com o chocolatinho. Se trouxer a Bíblia impressa, vai ganhar um bis. E conforme você vai trazendo, se você trouxer sempre, vai nos obrigar a comprar melhor chocolate. Então, continue trazendo para a gente deixar aqui. O bis não vale mais a pena, a gente vai atrás de outra coisa, né? Obviamente, não agora na época de Páscoa, né? Agora vai ser 20 dentro, tá tudo caro. Viu por quê? É verdade, né? Não vem querer pedir ovo de Páscoa, não vai ter. Dando a Bíblia aqui. Marcos 2, vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo 12. Não quer pegar, tem que ser assim mesmo. Vai abrir aqui a mesa. Antes de nós lermos, eu quero ler, nós ir meditando, enquanto eu vou explicando o texto, eu quero antes introduzir. Pode segurar um pouquinho da Bíblia aí, né? Porque essa história é uma história muito conhecida, que Marcos conta que acontece dentro de uma história que acontece numa residência, uma casa simples em Cafarnaum. Certamente é uma casa de paredes de pedra, telhado de barro, apenas um cômodo. As casas da mais bem simples, né? Quando a mais criou a casa lá, veio pessoas que vinham, famílias enormes, para morar num cômodo grande, que eu acho que é 60 metros quadrados lá, né? Então não era isso aqui. Era uma peça só, tradição do momento lá, onde estava todo mundo ali amontoado. E naquele dia a casa estava cheia. Não que fosse algo difícil acontecer, mas nesse dia, quando eu li aqui, a casa está cheia. Porque a notícia que Jesus voltou a Cafarnaum já aconteceu como fofoca fresca, sabe? Jesus voltou, a fofoca se espalhou. Possivelmente, Jesus, ele montou o seu ministério. Em poucos minutos estava tudo lotado. Tinha gente encostada nas paredes, gente espremida na porta, gente tentando ouvir pela janela. Não havia mais espaço nem para respirar direito. Nós já tivemos aqui na igreja 52 pessoas, nesse formato aqui. Foi algo parecido com isso, quem estava aquele dia, né? Tem 60 cadeiras, 52 pessoas, então estava um calor abençoado. E esse é o contexto do que nós vamos ler agora. E eu já queria deixar aqui para você qual é a minha ideia de hoje. A ideia principal de hoje, para você entender e marcar. O Nicolas pegou a pregação e falou, pai, qual que é o spoiler? Ele pegou, que era que o maior milagre que existe é o milagre do perdão. É o milagre do perdão. Se tem uma coisa que Jesus podia fazer por nós, que ninguém mais podia fazer, é nos perdoar. E esse é o maior e melhor milagre que Jesus pode nos dar. E essa é a ideia que eu quero hoje trazer para nós a partir do texto. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Marcos, Nicolas está aqui já? Pronto, filho? Nicolas, pronto? Vamos ler o versículo 1 e 2 por enquanto, que diz: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. A NVT aqui termina com uma vírgula aqui, tá? Aqui, o Nicolas está botando NVI, Nicolas, aqui. Esse é NVT. A NVI termina com ponto, a NVT termina com uma vírgula aqui, né? Vocês têm que lembrar que capítulo e versículo não é canônico. Isso foi homens que fizeram depois para que possamos ler melhor a palavra de Deus. Vamos lá. Jesus voltou a Cafarnaum. Lembra? Primeiro capítulo, é lá que ele começa o ministério. Era uma cidade pequena, uma cidade de pescadores, que tornou-se a base do ministério, porque lá morava Pedro, o mais velho dos discípulos,
aquele que tinha a sogra, ao qual Jesus tinha curado dias atrás. Então, essa era uma casa simples, gente, apertada. E essa casa agora, todo mundo espremido. E por quê? Porque a grande notícia que eu gostaria de instalar para ver é que Jesus chegou. Sabe, eu falei domingo passado, quão maravilhoso devia ter sido isso, né? De poder estar ali, sentir o cheiro de suor do mestre, né? Ter que andar com ele apertado por aí, parece coisa boba, mas não era. Essas pessoas tiveram um privilégio que poucos na história tiveram. Poucos na história, porque Cafarnaum é uma cidade de 10 mil habitantes. 10 mil habitantes, gente. O Campo Comprido tem 40 mil. Eu acho que se juntar a rua do condomínio ali, Poli, deve dar isso. Maior que Cafarnaum. E nesse lugar Jesus chegou, voltou para casa. E como fofoca fresca, que acabou de sair do forninho, sabe fofoca? Porque nós, seres humanos, adoramos fofoca, né? Por natureza. Jesus está lá e todo mundo foi lá. Marcos diz algo importante aqui, que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Está no texto aqui? Volta um pouquinho, Nicolas, por favor. Ó, não havia lugar nem do lado de fora da porta. Por que isso é importante? Como que eram as vilas em Cafarnaum? Vocês lembram da Vila do Chaves? Era muito parecido. Onde todo mundo tinha uma peça de casa com uma porta que dava para o central da vila. Então, quando Marcos fala isso, ele fala o seguinte, não havia mesmo como chegar na casa, porque todo o pátio da vila estava ocupado. Tudo que estava ali estava bloqueando a passagem. Só que algo interessante, há uma ironia no texto aqui. Porque muitas pessoas estão perto de Jesus, mas não quer dizer necessariamente que elas estão com Jesus. Isso chama-se multidão. Lembra dos ciclos de discípulo? Jesus pregava a multidão, ele discipulava 12 e mentoreava 3. Né? O termo chique hoje, mentoria, né? Ele trazia 3 para perto. Desses 3, ele destacou um para ser o primeiro pastor da igreja, né? Não o primeiro papa, tá, gente? Mas o líder daquela igreja se instalou. Então, isso é muito curioso, porque havia ali pessoas curiosas, porque a fofoca chegou, a fofoca causa isso. Havia pessoas que queriam milagres também. Haviam pessoas que veio apenas para ver o que aconteceu. Algo parecido com um acidente de trânsito, sabe? Aconteceu um acidente, você está passando, inevitavelmente você vai olhar. Algo assim está acontecendo aqui. Enquanto eles esperavam por algo espetacular que Jesus pudesse fazer, Jesus fez algo muito simples. O que ele fez? Ele anunciou a palavra. Antes de curar corpos, Jesus primeiro confronta corações. Isso é muito interessante, porque isso é evangelho. O evangelho, por mais que ele traga uma palavra de esperança para o corpo, ele traga uma palavra de esperança para a família, para o trabalho, para as finanças, mas, acima de tudo, o evangelho é a mensagem de confronto ao coração pecador. É a mensagem que vem destronar os ídolos que nós construímos constantemente. Isso é evangelho. E sabe por que nós esquecemos do que é o mais importante do evangelho? Porque constantemente, vê se você se identifica comigo, nós corremos atrás de soluções fáceis. Somos mais ou menos uma geração espiritual da turma do miojo. Acredita que se você for no culto, aqueceu 3 minutos, está pronto para a vida espiritual, para a batalha que vem. Não é assim que funciona. O evangelho não é isso. Porque uma das grandes necessidades que nós temos é aprender a ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como diz Romanos, é por aí que nós encontramos a salvação, a redenção, encontraremos Jesus Cristo. Agora, sinceramente, eu gostaria de estar lá, mas se eu estivesse lá com o perfil que eu tenho hoje, se você mandar um áudio para mim de 2 minutos, eu vou ser sincero, vai ser no 2x e talvez eu não ouça. Eu vou dizer, áudio não, manda escrito. Ouvir não é fácil. E quando você ouve, você está dizendo que o que a pessoa tem a falar é importante, é essencial. Que eu tenho que parar meu tempo agora, meu agito, meu coração, minha mente, meus olhos, para poder ouvir o que o outro tem a dizer. E é isso que Jesus faz.
Olha o que está acontecendo aqui, gente. A expectativa de todo mundo não era ouvir a palavra. Sabe, igrejas que fazem campanha de libertação, eu fui numa igreja esses dias que fizeram o Vale do Sal, que tinha que passar na frente. Eu saí tão triste, mas tão triste. Se você não vai numa igreja dessa, você não quer ouvir a pregação. Você está esperando pelo fim. Ou se vai em outras igrejas que tem geralmente apelo, a música no final do culto, geralmente você está esperando o êxtase do culto, que geralmente não é a palavra de Deus. E isso me leva a uma reflexão, gente. Porque nesse contexto, certamente há muitas pessoas que parecem estar perto de Jesus, mas não estão. Só que, olha que interessante, há pessoas que parecem estar perto, mas não estão. Só que também há pessoas que estão fora e são trazidas para perto de Jesus. Olha o que diz o versículo 3 e 4. O 3 e 4. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca, por causa da multidão. Não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. O que Marcos faz agora? Primeiro, ele nos situou dentro da casa. Depois, como um filme, uma série, um diretor de cinema, ele pega e coloca uma outra cena. Ele coloca agora para fora da casa, onde aparecem 4 homens carregando um amigo. Porque tem que ser amigo fazer isso. Ou não tem que ser? Tem que ser alguém muito fera na amizade, que aprendeu o provérbio 17:17, né? Assim com ferro, afia o ferro, assim um amigo com seu amigo. Porque esse rapaz, como paralítico que é, ele não anda, ele não consegue se aproximar de Jesus, ele não consegue fazer nada sozinho, poucas coisas. Não havia ainda essa cura que a nossa doutora brasileira está trazendo para o Brasil aí, né? De trazer movimentos aos paralíticos. Não havia isso. Esse rapaz dependia de tudo e de todos. E quando eles chegam nessa vila, nesse pequeno vilarejo, o que eles encontram? Não dá para chegar. E eu vou ser sincero mais uma vez. Eu raramente pego fila. Eu acho que isso é perfil masculino. Se eu vejo fila, eu tento fugir. É igual você pega no trânsito, parou o trânsito, está tudo parado. O que o homem faz? Começa a procurar um atalho. Eu faria a mesma coisa. Graças a esse paralítico, não era eu. Esses homens fizeram algo diferente. Eles tomaram uma decisão diferente. Ao invés de querer voltar para casa com ele, eles pensaram o seguinte, imagina a cabeça deles. Olha, se nós cortar por aqui, subir aquela escada lá, dá para chegar em cima do teto. Chegar em cima do teto, nós quebramos o teto da casa do outro. Não é a minha casa, é a casa do outro. Mas o importante é levar o nosso amigo até Jesus Cristo. E eles pegam, era comum naquela época ter uma escada externa. Eles sobem a escada, chegam ao telhado. Esse telhado geralmente era feito com vigas, com galhos e com barro endurecido. Se você for no interior do Brasil, há muitos lugares que ainda são assim. E eles começam a abrir um buraco. Imagine de novo a cena. Você está aqui ouvindo a pregação, naquele calorzinho de Israel, sabe? No cafofo de Pedro, suando igual louco, concentrado na pregação, daqui a pouco começa a cair pedaço do telha, da teto. Começa a cair pedaço de barro. Imagine todo mundo parar para olhar, né? É igual aqui, olha só, viu? Quando alguém anda aqui, todo mundo para olhar. Imagine lá. Começou a cair. E não apenas isso. Desce uma maca. Os homens vão entender agora. No futebol é costume ter agora a maca no carrinho, né? Carrinho de golfe. Mas procura na internet, você vai ver quantas pessoas já caíram naquela maca porque as pessoas carregaram errado. Tinha que ser 4 homens, descer num teto equilibrado, nivelado, para que ele pudesse descer tranquilamente à frente de Jesus. Então o buraco tinha que ser preciso até. Olha o que esses homens fizeram, gente. Olha até que ponto eles chegaram.
devagarinho, soltando corda para o amigo deles descer. Onde, diz o texto, exatamente. Não foi do lado, não foi lá, foi precisão de engenharia, né? Descendo aqui. Que interessante esse texto, porque a multidão fechou o caminho pela porta. Mas a fé desses homens abriu um caminho pelo teto, gente. Porque aqui eu me lembro aqui do filme A Procura da Felicidade, lembram? Will Smith. Toda vez que a situação do pai apertava, e para deixar o filho mais confortável, o pai pegava o filho e carregava no ombro. Na verdade, acho que a capa do DVD, o papel de parede, quando fala wallpaper, né? O papel de parede do filme é essa. Ele carregando aqui ou dando moldada para o filho. Isso me lembrou tal coisa. No momento que o filho está desesperado, ficando batido, o pai vem e carrega o filho no colo. Tem todo esse cuidado especial para que essa criança seja bem cuidada. E isso é muito parecido com o que esses 4 rapazes fizeram com seu quinto amigo. Às vezes, alguém só consegue continuar porque outra pessoa decidiu carregá-lo, gente. Sabe como chamamos isso? De igreja. Paulo fala várias vezes nas suas cartas sobre o que é ser igreja. Igreja é suportar um ao outro. Igreja é orar pelo outro. Igreja é tomar um café com o outro, comer a Santa Ceia, ou, naquele caso, também ter refeições com o outro. Igreja é você deixar um pouco do seu umbigo, que não é o centro do universo, e começar a interceder um pouco. Não ter só um momento de súplica, mas um momento de intercessões também. Igreja é você se importar com quem faltou hoje. Olhar para o lado, perceber. Eu acabei de dizer sobre a Gil. A Gil não veio, gente. Né? A baianinha é arretada, você sabe disso. Para ela faltar um culto, tem que estar. O Dinei sabe disso também. Há outras pessoas que não puderam. A Rose não veio hoje. Ia cantar, não pôde vir, está doente também. A dona Adir não está aqui. A dona Maria do Carmo não está aqui. Quantas pessoas faltaram? E quantas vezes nós esquecemos isso? Porque a nossa luta é tão grande. Nossos dilemas são tão enormes que não dá tempo de virar o olho e se importar com o ser humano. Sabe uma coisa interessante do evangelho, do cristianismo, da nossa fé? Porque o trabalho do evangelho é nos tornar mais humanos. Você entendeu o que quer dizer isso? É nos tornar mais humanos. E ser humano é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O padrão que eu amo o próximo é o padrão que eu me amo. Isso é evangelho, isso é Jesus, Deus nos chama em Jesus Cristo para que através do poder do Espírito nos tornamos o que Ele quer de nós. Que é o quê? Que sejamos humanos. Então, uma igreja que não se importa com ninguém, além dos seus dilemas, triste, mas não é igreja. Não é cristianismo. São teologias diversas, mas não é cristianismo. Um homem não consegue chegar até Jesus, mas sabe o que ele tem? Ele tem amigos. Ele tem amigos que não desistem dele. Ele tem amigos que encaram o desafio e talvez até um processo de quebrar o telhado de outra pessoa para deixar Jesus, para deixar o seu amigo aos pés de Jesus Cristo. Se você vai marcar, marque isso aqui, gente. A fé em Cristo faz o que for necessário para colocar alguém no lugar certo. Se a tua fé não trabalha para colocar alguém aos pés de Jesus, você tem que rever a sua fé. É preciso rever a fé. É preciso reanalisar. Será que somos cristãos? Ou apenas usamos Jesus como mais uma religião para o nosso benefício próprio? Olha o verso 5. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse a quem? Ao paralítico. Não foi aos 4. Na verdade, esses 4 nem foram aplaudidos por ninguém. Isso é ser igreja. Isso é fazer missão. Isso é ser discipulador. Jesus olha o paralítico e a primeira vez que Jesus fala com o paralítico, ele diz: Filho, seus pecados estão perdoados. Quando Jesus faz isso, gente, não sei se você consegue imaginar isso, mas eu entendo assim. Quando Cristo fala assim,
aquele burburinho que estava na sala, aqueles coração agitado por algo espetacular, diz, opa, eu imagino que dá para ouvir até pensamento nesse momento. O silêncio tomou conta da sala. Jesus está ali pregando. O homem está ali deitado. Os 4 ali estão... Jesus fala, filho, o que esse homem queria, gente? Era uma cura. Pernas novas. Queria poder jogar futebol com os amigos. Queria poder caminhar com a esposa por aí. Queria poder chutar a bola com seu filho no pátio da casa. Só que quando eles escutam a palavra, e essa palavra vem totalmente contrário à religião daquele momento. Ele chama aquele cara de filho. Você diz, normal, né? Eu tinha um amigo meu que falava que, quando a gente ia evangelizar, falava, Jesus te ama. Ele falava assim, ele ama todo mundo também. Não, mas não é isso aqui. Quando Jesus olha para ele, ele já aplica o evangelho. Dentro do contexto dos evangelhos, um paralítico não era considerado nem filho de Deus. Para eles, se alguém nasceu com alguma paralisia, com alguma doença, ou em outro momento, os discípulos vão perguntar para Jesus isso, e perguntou, Jesus, ele nasceu paralítico, quem pecou, ele ou os pais dele? Então, por pensamento dele, ele não era digno de estar no convívio familiar da fé. Ele não era alguém para estar ali, porque nem para o templo ele podia ir direito, se alguém levasse. E mais, existia certas ocasiões nas relações religiosas naquele momento, que ele não podia nem participar, porque ele era paralítico. Jesus olha para ele e diz, filho, seus pecados estão perdoados. Os caras vão dizer, mas eu não vim para ver perdão de pecado, eu vim para ver um milagre acontecendo. Eu quero ver o extraordinário. Eu quero ver o cara, as coisas do televisão. Eu quero largando a muleta e correndo pelo corredor. Eu quero ver as pessoas chorando, pulando, gritando. Mas Jesus, ele trabalha como o evangelho faz no coração. E aqui pega aqueles caras. Sabe por quê? Ele diz, opa, só tem uma pessoa que pode perdoar pecado. A teologia até aqui tá boa. Tá certo? É verdade. Só uma pessoa pode perdoar pecado. Isso aí não é nenhum sacerdote no confessionário. É só Deus pode perdoar pecado. Só Deus tem tal capacidade. Eles pegam, eles falam, aí é fácil. Falar que está perdoado, tranquilo, mas quem é que vai comprovar que está perdoado? Quem vai olhar o livro da vida, ou vai lá no céu verificar se está tudo certo? Esse cara está achando que é quem, dizem eles. Quem são esses caras que estão falando isso? Em algumas versões vão falar os escribas. Na nossa diz os mestres da lei. Acho que está no versículo 6 isso, né? Isso, os mestres da lei. Quando Jesus fala isso, ele traz um milagre invisível. E no evangelho, sempre vem o milagre invisível primeiro, para depois vir o visível. Eu cresci nos anos 90, eu vou para a igreja desde 95. Cresci num contexto onde cobrava-se que para você comprovar que era crente, você tinha que meter uma cara de crente. A Bíblia tinha que ser preta. Os homens tinham que ir cafona para a igreja, calça verde, gravata laranja e camisa amarela. E um paletó marrom para combinar bem. As mulheres não podiam usar maquiagem, cabelo tinha que ser comprido e por aí vai. Isso é, você tinha que ter cara de crente. Então, eles esperavam sempre que o milagre fosse primeiro externo, para depois comprovar que era interno. Isso não é evangelho. O evangelho cobra primeiro uma transformação do coração, e essa transformação do coração que muda de quem nós somos. Ao invés de paralíticos espirituais, agora somos filhos de Deus. Quando Jesus diz, os seus pecados estão perdoados, ele traz exatamente o que aquele homem precisa. É isso que ele precisa. Vocês viram no texto? Não é isso que ele queria, mas é isso que ele precisa. Quando Jesus vai curar, olha o versículo 6 e 7, por favor. Olha o que diz o texto. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, não falaram, pensaram, o que esse fulano está falando? Está dizendo, isso é blasfêmia. Eles são errados? Não.
Estão certos. Somente Deus pode perdoar pecados. Estão errados? Não, estão certos. Esses escribas, gente, eles eram especialistas em religião. Sabe? É igual alguns influencers que tem da teologia aí, que dizem que acreditam que está fazendo teologia em 1 minuto de rios no Instagram. Ou esses caras que ficam dizendo aí, eu sou doutor, eu sou mestre, e colocam um anel no dedo, achando que agora porque acha que tem um diploma na parede é alguma coisa. Eles eram as mesmas coisas que temos hoje. Os coaches treinados para proteger a fé judaica, a fé de Israel, mas no silêncio da alma deles estavam gritando: cala a boca, Jesus, quem tu é? E Jesus, que certamente deve ter ouvido um brado do coração, disse a eles, versículo 8. Jesus logo percebeu que estavam questionando essas coisas em seu coração. E perguntou, né? 8. Por que vocês questionam essas coisas aí, no seu íntimo, escondidinho? Não tem nem a coragem de falar explícito. Por que vocês fazem isso? Sabe por que eles estavam fazendo isso, gente? Porque na cabeça deles só havia duas possibilidades. Ou Jesus estava cometendo a maior blasfêmia imaginável de fazer. E isso vai conduzir Jesus depois à cruz. Ou Jesus é quem diz ser que é. Você entendeu? Ou Jesus merece a forca, ou ele merece a glória. É isso que está acontecendo aqui. Que se Jesus tem autoridade para perdoar pecado, ele não é um profeta, ele não é Buda, Maomé. Se ele tem autoridade para perdoar pecado, ele não é mais o curandeiro, milagreiro ou alguém que faz qualquer tipo de trabalho pela rua. Se ele tem autoridade para curar pecado, quer dizer que Deus está agindo. E é exatamente isso que torna Jesus tão perturbador para toda e qualquer religião. Porque isso é evangelho. Se aquele paralítico agora é aceito por Deus, isso quer dizer o quê? Que toda religião em Israel falhou até agora. Toda religião em Israel falhou até agora. E, na verdade, meus irmãos, toda religião falha. Por isso que, se você pode entender que para o mundo o cristianismo é uma religião. Para nós, cristianismo não é uma religião. Cristianismo é tudo que temos, é a vida. Não é uma filosofia, não é mais um conceito abstrato. Cristianismo ou evangelho é um conceito real, objetivo, vivo e verdadeiro. É Jesus Cristo. Versículo 8 a 10 já ali. Vamos para o 10, 9. Jesus pergunta 9. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados são perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e anda. Qual que é mais fácil? Para mim, os pecados são perdoados. Por quê? Quem é que vai comprovar que eu falhei? Quem é que vai comprovar? Então, quando Jesus vai curar e cura esse homem, não é exatamente o que o homem precisava. É para comprovar quem ele era. E isso é importante para nós hoje. Porque você não pode fazer uma campanha de libertação, de cura, sei lá do quê, porque nós não podemos determinar quando a graça vai agir. Isso não cabe a nós. Isso chama-se soberania de Deus. Nós podemos clamar, chorar, espernear, podemos fazer o que for, mas nunca determinar o dia do que vai acontecer. Isso pertence a Deus. Isso é prova da autoridade de Deus, porque a graça de Jesus não pode ser controlada. Se pudesse, não seria graça. 10. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado. Então ele olha para o paralítico e diz: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. À primeira vista, perdoar pecados era fácil.
Mas Jesus usa o visível para comprovar o invisível, sendo que o mais importante sempre é aquilo que os olhos não podem ver. Ouço alguém dizer por aí, só Deus pode me julgar. Você está certo nisso. E isso é tenebroso. Isso deve nos trazer horror, temor, lágrimas, choro. Entender que o Deus que sonda todas as coisas pode dizer isso e aquilo de nós. E Jesus prova quem ele é. Isso é, Jesus prova que aquela pessoa agora, aquele paralítico, ele é filho de Deus. Como isso? Através de um milagre externo, através de uma restauração externa. Sabe qual é o interessante aqui? O texto onde fala filho do homem aí, gente? O 10, né? Para lhes mostrar que o filho do homem tem autoridade. Por que é interessante isso aqui? Quem estão ouvindo isso são os escribas, que entendiam da lei, isso é, o Antigo Testamento, que no judaico é separado em três módulos, né? Os escritos, os profetas e os... Rapaz, me ajuda aí, Vinícius. Pentateuco. Pentateuco, o Torá, os escritos e os profetas. Então, eles eram responsáveis por ensinar isso tudo. E certamente eles ensinaram Daniel 7, onde fala que viria um juiz que poderia julgar corretamente as pessoas. Quando Jesus fala, para vocês que saibam que o Filho do Homem, isso é, para que saibam que eu, que cumpro a profecia de Daniel 7, tenho poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, levante-se. Você imagine aquele paralítico agora, que certamente estava com o músculo já atrofiado, talvez meio cambaleando, tinha perdido a dinâmica. Pega você, você não pega você, mas pelo amor de Deus, pergunte a alguém que quebrou a perna. Não faça isso você, né? E pergunte como que é o retorno depois disso. Pra você ver como que é. O medo que dá de andar, o cuidado que ele tem. Se teve um pino então na perna, imagine esse homem que não fazia nada a não ser carregado. Agora ele é orientado a pegar aquilo que era sinal de fraqueza, isso é, sinal da sua má vida, da sua história que foi ridicularizada por outros, e diz, agora você carrega e vai embora. O que era sinal de juízo, agora tornou-se sinal de graça. O que era tido como julgamento de Deus, tornou-se como ação graciosa do Deus Todo-Poderoso. Esse homem pega e vai. Não houve aqui cerimônia, não houve campanha de 7 sexta-feiras, não houve o desafio da oferta do milagre, não houve a oração, a mão ungida dos discípulos, não houve óleo da unção, não houve nada a não ser uma palavra do Criador do universo que diz, vai para casa. Apenas uma ordem. Só quem pode dar ordem é quem tem autoridade. Como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nesse caso, mandou quem pode, e o paralítico tinha juízo, obedeceu. Imagina agora a cena, gente. Vamos voltar para casa. Lembra da casa? Apertada, de madeira, de pedra. Em cima era barro. Agora tinha um buraco, né? Dá para ver certo as nuvens. O rapaz desceu. Todo mundo silêncio. Daqui a pouco Jesus fala. Começam a reclamar no coração. Agora esse rapaz pega a sua maca, que até um tempo atrás teve que ser carregado por 4. Agora ele mesmo carrega. E ele sai no meio de todo mundo. Sabe? Desfilando para casa. O versículo 12, Nicolas, no final, diz o quê? Eles ficaram como? Admirados. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca, jamais vimos algo igual. Jamais mesmo. Nunca houve amor, como nós cantamos aqui, igual ao de Jesus Cristo. Nunca houve ação igual à ação da graça do Evangelho. Só que tem um porém, gente. Para que aquele homem pudesse sair desse jeito, caminhando, segurando a sua vergonha, existia um outro
que fez o caminho inverso. Um outro que caminhou para a vergonha, que caminhou para a cruz. Para aquele rapaz não custou nada, nem a força para chegar lá ele fez. E saiu abençoado com o maior milagre que existe, que é perdão. Mas para ele receber perdão, só alguém com autoridade podia dar. E esse alguém com autoridade, ele fez o caminho inverso. Ele vai para a cruz do Calvário. Ele vai lá entregar-se por nós, para que aquilo que jamais tinha se visto na terra possa ser hoje normal. E muitas vezes até banalizado. Isso não é apenas do nosso tempo. Infelizmente, por causa do pecado, muito ainda está tratado o evangelho como apenas uma filosofia, uma religião. Tratado o perdão de Deus como ferramenta para a libertinagem, ferramenta para viver como quer, ferramenta para dizer eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. Jesus foi para a cruz para que possamos ter aquilo que jamais visto na história da humanidade. Um pecador sendo perdoado por quem tem autoridade para dar perdão. Um pecador sendo restaurado, uma vida renovada, sendo alguém no meio da comunidade. A pergunta que eu quero terminar agora, gente, é: o que acontece quando alguém encontra o verdadeiro Cristo? Acontece o verdadeiro milagre. O milagre que importa para nós. Eu sei que você acredita que saúde financeira, saúde física, saúde emocional e por aí vai, que carros, bens, tudo isso é importante e você chora e esperneia por isso, eu sei. É normal, mas não é o essencial. O essencial é nós termos a certeza que somos perdoados. Sabe, gente, eu vejo crente que não consegue dizer Maranata. E isso é triste. Não tem a certeza que Jesus voltar hoje para o céu, porque não entendeu o perdão de Deus. Hoje é tempo, irmão, de você entender que existe um Deus que nos perdoa. Se você não o encontrou hoje, clame para ele se mostrar para ti, para ele falar contigo, para ele te revelar a você, para que você possa entender o que é perdão. Perdão não é uma nova religião. Perdão não é uma nova lista do que tem que fazer. Perdão não é uma nova filosofia. Perdão é uma vida na graça. Onde você pega Romanos 8 e torna um hino para você. E fala: nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, porque a lei da morte e da vida... Hoje nós estamos à lei do amor. A lei de alguém que se entregou por nós. Mesmo sabendo que você é esse tipinho de gente. Esse tipinho de ser humano. Ele foi na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter perdão. Se o perdão não basta para ti, Jesus não basta para você. Porque de tudo que ele pode oferecer, isso é o mais precioso e maior que ele pode nos dar. Perdão. Amém? Deus nos abençoe e nos ajude a compreender isso hoje. Vamos de pé para orar, por favor. Poderoso e santo Deus, nesse momento nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, por esse encontro, por esse culto. Em nome de Cristo, Pai, nos ajude cada dia a caminhar contigo, a superar a nossa religiosidade, a nossa falta de temor. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, falar que cada um de nós hoje. Se há alguém aqui, Pai, que ainda não te conhece, fale com ele, fale com essa pessoa. Se há alguém, Pai, que está com dúvida de que pertence a Ti, que Teu Santo Espírito confirme no coração. E que todos nós possamos ter o Senhor como primazia da nossa vida, como centro. Que possamos entender que o maior milagre nós já temos. O maior milagre o Senhor já operou em nós. Nós que cremos em Cristo. Nós que temos o Senhor como Salvador e governador da nossa alma. Abençoe também, Pai, cada um de nós nos seus dilemas pessoais, nas lutas, nas dificuldades, nas tribulações das famílias, do trabalho. Eu sei que todos nós passamos por isso. Estabeleça o Senhor como centro e nos ajude nas demais coisas
que serão acrescentadas. Em Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Deixa eu abençoar você, minha igreja. Igreja de Cristo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês hoje e sempre. Amém.